A paz do Senhor, meus queridos. Meu nome é Ederson de Oliveira. O Senhor me incomodou para me estar gravando um vídeo para testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Durante anos na minha vida eu fui escravo do inimigo. Durante anos da minha vida eu fui escravo do tráfico, eu fui escravo dos assaltos. Durante anos da minha vida eu fui escravo das drogas, da maconha, do pó, da pedra. Cheguei ao fundo do poço. E o Senhor me incomodou para estar gravando esse vídeo para mostrar para os meus irmãos que Cristo liberta verdadeiramente, que Cristo transforma, que Cristo cura. Eu cheguei ao fundo do poço por causa das drogas, mas hoje estou aqui para testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu já fiquei mais de 10 anos preso, totalizando mais de 10 anos perdidos da minha vida, encarcerado. E eu queria começar testemunhando desse ano de 2023. Eu já estava 3 anos na rua. Durante esses 3 anos eu não desviei nem um minuto da palavra de Deus. Durante esses 3 anos eu estive na rua fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Mas eu tinha processos pendentes com a justiça para trás. E quando foi dia 8 de maio, o juiz expediu um mandato de prisão para mim. Eu me entreguei para me retornar, para me pagar aquilo que eu devo para a justiça. Totalizando, eu tinha uns 15 anos de pena para me pagar ainda na lei de 1/6, que era crime simples, que daria uma média de 2 anos e meio no fechado e mais uns 2 anos no semiaberto. Ou seja, eu perderia mais uns 4 anos e meio da minha vida. Meus irmãos, eu nunca senti a sensação que eu senti quando eu me entreguei, que eu fui da civil para a triagem de Viana. Só eu e Deus sabemos o que eu passei naquele momento, o que eu senti naquele momento. Porque eu tinha mudado a minha vida totalmente. Eu tenho uma filha, na época estava com 1 ano e 2 meses. E eu pago ainda aluguel. E quando eu fui dentro daquele camburão, até chegar na triagem de Viana, parecia que o mundo tinha acabado para mim. E quando eu cheguei na triagem de Viana, eu estava destruído, psicologicamente, emocionalmente, eu estava acabado, destruído. Mas antes de eu sair, antes de eu me entregar, eu fiz uma promessa para Deus de cima do altar da minha igreja, onde eu prometi para Deus, perante a igreja, que aonde eu colocasse as pontas dos meus pés, eu levaria a palavra do Senhor. Porque não era porque eu estava passando por aquele momento difícil que eu ia abandonar o meu Senhor. Mas mesmo assim, quando eu cheguei naquela triagem de Viana, parecia que o meu mundo tinha acabado. Eu estava destruído. E eu me lembro que no 2º ou 3º dia, teve o banho de sol. E tinham mais ou menos vamos botar umas 70, 100 pessoas naquele banho de sol. E eu falei, eu vou chamar esse povo para orar. Mas tinha uma batalha muito grande acontecendo naquele momento e eu não consegui
chamar eles, eu sentava, eu levantava, eu falava, vou chamar para orar, e não conseguia de jeito nenhum. Entrei para a cela, na cela só tinha uma Bíblia, eu abria aquela Bíblia, fazer pix e pagar boletos? E a palavra do Senhor me falava que Ele não nos dava, Você pode. não era para nós nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, que Ele não nos dava um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Então eu vi naquele momento que o Senhor estava falando comigo. Quando foi no outro banho de sol, eu chamei o povo para orar. E ali todo mundo fez aquela roda. Todo mundo fez uma roda naquele pátio. E eu fechei a roda e entrei para o meio da roda. E ali eu comecei a orar. Ali eu deixei uma palavra do Senhor também. E ali eu fiz um apelo. Eu estava no quarto dia. Ali naquele momento 5 almas para a glória do Senhor se rendeu ao Senhor. 5 almas para a glória do Senhor naquele momento se rendeu ao Senhor. E aquelas pessoas vieram depois da oração para mim estar orando. E ali eu fiz a oração da confissão para aquelas pessoas. E começaram a juntar pessoas para me orar. Meus irmãos, e as pessoas vinham em mim pedindo oração. Outras pessoas, sem ser as que aceitaram Jesus, para mim estar orando pelas vidas. E aquelas pessoas começavam a chorar. Aquelas pessoas começavam a contar o problema dela para mim e pedir a oração. E eu comecei a orar. Quando eu olhei, tinha uma faixa de uma fila de umas 10, 11 pessoas querendo oração. E naquele momento eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, meu Deus, era para mim estar no final dessa fila. Porque se fosse voltar, eu também estava abalado emocionalmente, psicologicamente. Mas a confiança em Deus ainda estava de pé. Espiritualmente eu estava bem, porque eu sabia o que eu iria fazer naquele lugar. Que eu falava para as pessoas mais próximas de mim que eu não estaria indo como réu preso. Eu não estaria indo como condenado, mas eu estaria indo para aquele lugar como um missionário do Senhor para levar a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo ressurreto. E aquele momento ali eu senti o poder de Deus mais uma vez operando naquele lugar. Porque eu estava fraco, abalado, precisando ouvir uma palavra de conforto, mas o Espírito de Deus estava me dando a palavra para me levar para aquelas pessoas. Uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, para aquelas pessoas acreditarem, para aquelas pessoas se chegarem mais perto de Jesus Cristo. Que eu creio que muitos que estão naquele lugar estão ali por um despertamento. Muitos que estão ali conhecem a palavra do Senhor, são desviados do caminho do Senhor. Mas muitos vão parar ali. Louvado seja Deus. Porque precisa de um despertamento. E eu estava clamando ao Senhor para me ir para o módulo 2, aonde eu tinha passado. Da outra vez eu tinha ficado 4 anos preso, e eu tinha passado pelo módulo 2. Ali eu fiquei 6 meses e já arrumei um serviço. Então eu achava que ali seria mais fácil. E durante anos, nessas passagens dos 4 anos que eu passei lá, eu sonhava, eu dentro da minha igreja, da minha congregação, pregando a palavra do Senhor. Só que naquele momento ali, era impossível, por causa das minhas causas processuais.
E também, louvado seja Deus, pela timidez e pela minha vergonha que eu tinha em falar em público. Então naquele momento ali era impossível. E durante 4 anos eu ajoelhei ao Senhor e pedi ao Senhor que mudasse o meu caminho, que me colocasse de pé naquela igreja da onde que eu nunca deveria ter saído. E o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a oração e me colocou de pé. Durante 4 anos eu sonhei uma média de mais de 50 vezes eu pregando na minha igreja, e eu achava que era impossível. E o Senhor operou mais uma vez, quebrou uma cadeia minha de mais de 2 anos de tranca e me colocou de pé em cima daquele altar onde que Ele me mostrava eu pregando. Então ali se cumpriu mais uma vez a promessa, os sonhos que eu tive na minha vida. Mas quando eu estava aqui durante quase 3 anos, de vez em quando eu sonhava eu pregando dentro da cadeia. Eu falava, misericórdia, meu Deus, porque quando eu sonhava lá pregando aqui, se cumpriu. E agora eu creio que vai se cumprir. Só que eu sonhava eu pregando no módulo 2. Quando eu cheguei no módulo 3, agora nessa passagem, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor, no meu sonho, o Senhor mostrava eu no módulo 2. E ali eu passei, nós todos que caem ali, nós passa por uma triagem. Ali eu estava passando por aquela triagem, e ali tinha uma faixa de umas 10 pessoas comigo, e todo dia eu comecei a fazer um culto. Todo dia eu comecei a cultuar a Deus ali, chamar os meus irmãos, e eles começaram a participar. Louvado seja Deus, daquela adoração comigo. E ali um dia eu entreguei uma revelação para um rapaz, e esse rapaz começou a chorar. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela noite ali eu fiz o apelo, mais 2 almas, pela glória do nosso Senhor, se rendeu ao Senhor. E um deles, o nome dele era Breno. E no outro dia, eu conversando com ele, ele começou a explicar para mim a tua vida, contar a tua vida. E começou a me falar que tudo que eu tinha falado, que o Espírito Santo de Deus tinha falado ali através da minha boca, era verdadeiramente verdade. Começou a contar a vida dele. E ali o Senhor tocou no meu coração e falou, eu movo os céus e a terra por essa vida e por mais algumas vidas que estão em cima. Então ali eu entendi que eu tinha algo preparado para fazer no módulo 3. Eu tinha algo ali naquela cadeia. Eu tinha uma missão ali que o Senhor tinha determinado para a minha vida. E subi para a galeria. Ali naquela galeria eu já cheguei, a primeira oportunidade, eu já mostrei para os irmãos, já falei que eu era servo do Senhor, que eu estava ali para ajudar a fazer a obra do Senhor. E ali eu comecei a testemunhar para aquelas pessoas que tem como sim uma pessoa sair de dentro daquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, e ter uma vida digna, ter uma vida honesta. Tem como sim uma pessoa sair de dentro daquele lugar e viver com um salário mínimo. Que quem nos sustenta é o Senhor. Eu comecei a testemunhar para aquelas pessoas o que Deus tinha feito na minha vida. A transformação que Deus tinha feito na minha vida, a libertação, a cura. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu sabia que eu estava ali com a missão de levar a palavra do Senhor. Eu sabia que eu estava ali com a missão para mostrar que aquelas pessoas que tem como sim, uma pessoa ter uma vida digna, honesta. Tem como sim uma pessoa viver bem.
Mas era necessário eles entenderem que Deus tinha um propósito na vida deles. E eu sempre testemunhando, eu sempre levando a palavra do Senhor. E ali, meus irmãos, eu creio que ali, eu, pela glória do nosso Senhor, devo ter ganhado mais umas 8 almas para o nosso Senhor ali na galeria. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. E com 5 meses que eu estava naquele lugar, aconteceu uma transferência. Foi mais de 400 presos para outra cadeia. E ali com 5 meses que eu estava naquele cárcere, eu fui levantado a pastor presidente ali, que na rua, durante esses 3 anos, eu tinha sido consagrado a obreiro na casa do Senhor. E lá dentro do cárcere, pela necessidade, por aquelas pessoas verem também a minha sinceridade, a minha vontade de fazer a obra, um pastor presidente foi transferido, deixou um pastor presidente e deixou eu como segundo pastor. Com 5 meses que eu estava dentro daquele cárcere, o pastor presidente recebeu a notícia que qualquer momento ele iria embora. E ali ele me levanta presidente, pastor presidente daquela obra. Ou seja, eu era responsável pela obra do Senhor dentro daquele lugar. Meus irmãos, foi forte. Foi forte. E você lembra que no começo do vídeo eu falei que eu teria uma faixa de uns 15 anos de pena para me pagar ainda? Na lei de 1/6, que eu ficaria mais ou menos 2 anos e meio no fechado e mais uns 2 anos de semiaberto. Mas antes eu queria contar uma coisa. Quando eu estava com 30 dias naquele lugar, minha mãe entrou desesperada na primeira visita, chorando. Quando eu olhei, só entrou minha mãe desesperada. Eu olhei, cadê minha filha? Minha filha estava com 1 ano e 2 meses, cadê minha esposa? Quando eu vi minha mãe desesperada, eu quase dei um infarto, porque eu achei que tinha acontecido algo com a minha mulher ou com a minha filha. Só que minha mãe falou que deu problema. Deu um problema, elas não conseguiram entrar. E ali eu acalmei ela. Minha mãe desesperada, que minha esposa e minha filha ficou chorando lá fora, não sabia se ficava com elas ou se entrava, não sabia se ajudava elas ou ia me ver. Minha primeira visita. Quando eu cheguei na cela, eu contei para os companheiros de cela e eu já estava desesperado com aquela situação, eu já estava emocionalmente destruído. E algumas pessoas falaram que com certeza eu ficaria 6 meses sem visita, ou seja, eu já estava triste, eu já estava desesperado. Ali eu... Meu Deus, só Deus mesmo para saber o que eu senti. E veio uma caixinha de oração na galeria. Veio uma caixinha de oração. E para você pegar um papel higiênico ali, você fazer uma oração, fazer um pedido e depositar seu pedido dentro daquela caixinha de oração. E eu fiz uma bolinha, fiz um pedido com tanta fé, meus irmãos, e coloquei dentro daquela caixinha. Quando foi, isso foi na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, eu entrei num propósito de 7 quintas-feiras de jejum, onde eu jejuaria o dia todo. E eu coloquei mais uma causa diante do nosso Senhor. Você sabe qual foi a causa, meu irmão? Qualquer um colocaria a causa para Deus desbloquear se tivesse algo amarrado que tivesse atrapalhando a minha visita, a minha mulher e minha filha de entrar.
para Deus derrubar aquela barreira e jogar por terra. Se tivesse algo atrapalhando eu de ver a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer um fazia esse pedido. Mas eu fiz o seguinte. Eu peguei o pedido e falei bem assim: Senhor, que o Senhor, através desse pedido, o Senhor venha estar recebendo. A única coisa que eu quero é que o Senhor destrave o meu ministério dentro deste lugar. E botei meu pedido. Eu entrei num propósito de 7 quintas-feiras, pela honra e glória do nosso Senhor, onde que eu coloquei esse propósito também. Senhor, destrave o meu ministério, estou aqui disposto a fazer a tua obra, mas eu preciso da tua direção e preciso da tua força. Me ajude, me direcione. E fiz esse propósito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando foi na outra visita, minha esposa, minha mulher e minha mãe entraram. Ou seja, através daquele momento que eu comecei a pedir a Deus, para Deus me ajudar, porque eu estava disposto a fazer a obra dentro daquele lugar, Ele já começou a trabalhar naquilo que eu estava precisando. Louvado seja Deus. E eu com 4 anos e meio para puxar ainda. Eu estou com 40 anos. Eu sairia com quase 45 anos. O Senhor entrou com providência na minha causa. Durante 7 meses e 11 dias eu fiquei sem resposta, sem saber o que seria da minha vida. O que seria da minha situação. Mas o Senhor entrou com providência e quebrou a minha cadeia. Uma cadeia que era para mim ficar 4 anos e meio preso. Eu fiquei 7 meses e 11 dias. Saí dia 19 de dezembro de 2023. O fórum entrava em recesso dia 20 de dezembro. Um dia antes do fórum parar. O Senhor me deu esse presente. O Senhor me deu esse presente para me passar o Natal, um Ano Novo do lado da minha família. Aniversário da minha filha, agora faz 2 aninhos, dia 26 de janeiro. O Senhor me deu esse presente, meu aniversário de casamento, dia 18 do mês que vem. Sobrenatural, meu irmão. Sobrenatural o que Deus fez, o que Deus vem fazendo na minha vida. Eu estou gravando esse testemunho para meus irmãos. E aqui eu vou começar a gravar de vez em quando alguns testemunhos de cura, de libertação, de livramento que o Senhor me deu, que Ele não deixou eu descer a sepultura, principalmente sem a minha salvação. Eu agradeço a Ele todos os dias. Aqui eu vou estar contando alguns testemunhos de Cáceres, alguns testemunhos da droga, da libertação que Deus fez na minha vida. Então eu quero pedir para os meus irmãos, se você está com alguma causa difícil, se você está com um filho perdido nas drogas, ou um marido, ou alguém que está encarcerado, confie no Senhor. O Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma. E eu sou um exemplo, eu sou um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então, que meus irmãos venham ficar com Deus, que Deus venha estar abençoando a todos os meus irmãos. E agora no final do vídeo eu vou deixar uma revelação que o meu pastor presidente, pastor Edilson Buarque, entregou para minha esposa, onde que eles estavam numa campanha, e a penúltimo dia da campanha ele entregou uma revelação para minha esposa. E meu alvará estava batido desde o dia 15, só que Deus deixou para mim sair no último dia da campanha. Eu saí 5 e pouco, cheguei em casa, só tomei um banho e fui para a igreja.
Então, que os meus irmãos venham receber essa palavra, uma palavra de fortalecimento, de confiança, e que nada é impossível para Deus, que Deus, assim como transformou a minha vida, Deus vai transformar a sua. Deus vai te libertar, vai curar e vai transformar ou a tua vida ou de alguém que está numa situação difícil. Que Deus venha abençoar todos os meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Amém. Legiões, eu que vou tirar ele daqui. Onde os homens se vê, lá baixo de chover pra cá, lá batuquinha, rebaixo de pacado, canto que toca novo, coloca eu advogado, lá pra que tem que cachorre pacado, por eu mexer nos papéis, tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra.